Boa noite. Veja no programa de hoje. Universidade recebe os novos acadêmicos de Administração, Direito e Engenharia Civil, aprovados no vestibular de inverno. O evento teve a presença de Edemilton Posa, um dos mais requisitados conferencistas do país. Empresários participantes do PEP, o Projeto Extensão Produtiva e Inovação, falam dos resultados alcançados após a adesão ao programa. O PEP está sendo desenvolvido pela URI Erechim em parceria com o governo do estado. As melhorias foram apresentadas durante um workshop na universidade. Veja em instantes. A universidade recebeu na noite do dia 29 de julho os novos acadêmicos dos cursos de Administração, Direito e Engenharia Civil, aprovados no vestibular de inverno. Os calouros foram recepcionados pelas coordenações dos cursos e pela direção do campus, em evento que teve lugar no Salão de Atos. Estiveram presentes também os acadêmicos dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Letras, Matemática e Pedagogia, além das turmas do segundo semestre de Administração, Direito e Engenharia Civil. Dentro da característica de receber bem seus novos alunos, o campus proporcionou a vinda do professor e palestrante Edemilton Posa, do Paraná. Na sua fala, destacou aspectos fundamentais para um profissional diferenciado. Não adianta você entrar numa faculdade se você não tiver um objetivo, né? Você tem que ter objetivo, você tem que ter planejamento, você tem que ter ação. Então, é saber entrar sabendo que não depende de professor, não depende da faculdade, depende muito do aluno. Na mesma turma, nós formamos alunos que dão certo e alunos que não dão certo. Então, isso é triste quando você ouve uma margem que tem no Brasil que apenas 5% dos alunos que estão numa sala se destacam. E a culpa é da instituição, a culpa é do professor? Não é, a culpa é do aluno, né? Você vê que esses 5 destaques são os que fazem os trabalhos, que realizam todas as tarefas, os que se envolvem, porque o conhecimento ele vai além do que tem aqui dentro, né? A faculdade ela é um apoiador, mas depende muito do aluno. Hoje nós não temos mais espaço para amadorismo, né? Em qualquer profissão que você escolha, você tem que ser bom naquilo. Se você vai ser manicure, você tem que ser melhor manicure. Se você vai ser açougueiro, você tem que ser o melhor açougueiro. Profissionais de sucesso, isso que às vezes as pessoas confundem, que acham que de sucesso é só aquelas pessoas que brilham em alto escalão. Na verdade não é. O mundo ele é feito por várias pessoas de sucesso dentro das suas áreas. Só que o segredo é qualificação, é não parar de estudar. Eu vejo de vez em quando os alunos, quando estão chegando ali no época de TCC, eles falam, na hora que acabar a faculdade eu vou dar um tempo. Se ele der um tempo, o amigo que não der um tempo vai ser patrão dele no futuro. Porque não dá para dar tempo. Porque tudo aquilo que você aprende, por exemplo, numa faculdade, quando você vai sistema de informação, você formou, se você ficar 6 meses parado, aquilo que você aprendeu já era. Então você tem que estar sempre renovando. Eu falo assim, coitado de vocês achar que acabou a graduação, agora vem pós, depois vem doutorado, vem mestrado. Então nunca para. O caminho na verdade, a qualificação sempre. É um ciclo, eu falo assim que é um ciclo rotativo. Tem que tornar meio viciante, e aí a coisa fica mais fácil, fica mais leve o peso da carga, né? Porque todo mundo vai carregar uma carga na vida, uns um pouco maior e outros um pouco menor. Se você pegar, por exemplo, um trabalho básico que os brasileiros saíam daqui para os Estados Unidos para fazer, que era virar pacoteiro, né? Trabalhar no mercado. Hoje os mercados já são todos informatizados, não existe mais serviço de pacote. Então, até para você fazer um serviço mais simples, você vai ter que se qualificar. E está acabando essas profissões de acesso que a gente tinha, né? Hoje a pessoa dentro da empresa ela quer um auxiliar, porém o auxiliar tem que saber fazer tudo. E vai muito realmente do que você quer e de onde você quer chegar. Porque nós temos aí, você pode pegar na mesma empresa funcionários que se destacam e outros que não se destacam. Por quê? Porque aquele que se destaca ele tem um caminho, ele tem um objetivo. É sempre trabalhando em cima de objetivo. Se você tem um objetivo, tudo fica mais fácil, que você sabe o porquê você está aqui. O duro é que tem gente que não sabe por que está aqui. Não é aqui na faculdade, no mundo. Ele não entendeu ainda por que ele está nesse mundo. Ele ainda está... Um se descobre ali com 40, 50 anos e outros não se descobrem. Então, assim, depende de cada um. Quanto mais cedo você descobrir isso, mais cedo você vai se tornar um profissional de sucesso. Então, eu acho engraçado que algumas pessoas falam assim, ele é um ótimo profissional. Vou pegar no mundo das vendas, ele é um ótimo vendedor, mas só que ele não está muito ligado no negócio da informática. Ele vai morrer.
para o mercado de trabalho vai morrer, porque hoje, vamos supor, ferramentas aí de redes sociais, Facebook, Instagram, são hoje grandes apoiadores. Eu, na minha profissão, eu corro o Brasil inteiro fazendo palestras, 70% dessas palestras são fechadas por redes sociais. Então, não dá mais para, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Você tem que fazer tudo. E você tem que conhecer de informática, você tem que conhecer das redes sociais, tem que conhecer de jovem, porque antigamente os mais velhos trabalhavam entre os mais velhos. Hoje, não é difícil você ver um líder de equipe ser muito mais novo que seus liderados. Então, você tem que estar aberto para toda essa mudança da forma de se trabalhar com a internet aí, levando aquele conceito de que antigamente, eu achava muito legal isso, antes falava assim, que se você fosse bem atendido, você falava para 2, se você fosse mal atendido, você falava para 10. Mudou completamente. Se eu sou bem atendido, eu ainda falo para 2, mas se eu sou mal atendido, eu posto no Facebook. E milhões de pessoas compartilham, então assim, você pode destruir a carreira de alguém numa brincadeira. Então você tem que estar preparado para esse momento, para usar de forma positiva, porque assim como a televisão, a internet também veio para ajudar. Basta você saber usar ela de forma positiva. Tem uma frase de um filme que eu gosto muito, que é o De Porta em Porta, onde o rapaz ele tinha dificuldade porque ele tinha uma deficiência e ele saía às ruas tentar vender. É um filme interessantíssimo. E a mãe dele prepara o lanche para ele sair para a rua, né? E isso é uma história real, Bill Potter, o nome dele. Tem até o site, ele está vivo até hoje. E se você entrar, quando ele abre a lancheira dele para tirar o lanche, está escrito assim, paciência em um lado do pão e do outro lado persistência. Então acho que isso resume toda essa história que a gente tem. Você tem que ter paciência porque o teu tempo vai chegar. E você tem que ter persistência, porque se você desistir na primeira vez que te topar um muro na frente, você vai parar. Então assim, ao longo da sua vida, muitas e muitas vezes você vai ter que persistir. Se você acredita, vai em frente, porque aí é o caminho. Porque muitas pessoas vão te falar que não dá. Ah, não dá, porque você escolheu esse curso não vai te levar a nada. Se você tem aqui dentro de você que vai levar, e leva sim. Então a paciência e persistência resume todo o trabalho. Voltamos daqui a pouco para falar do workshop que reuniu empresas participantes do PEP, Projeto Extensão Produtiva e Inovação. Representantes das organizações falam dos resultados alcançados após a adesão ao programa. A URI Erechim conquistou o Troféu Prata na 18ª edição do Prêmio Qualidade RS do PGQP, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, um dos mais importantes do Brasil. O troféu foi entregue ao diretor-geral, professor Paulo José Esponquiado. O evento, denominado como Oscar da Qualidade, teve lugar na Fiergs, em Porto Alegre. Tudo é um trabalho de todos os funcionários e professores da URI Campus de Erechim, que têm se dedicado, se comprometido em busca de fazer uma gestão com qualidade. Uma universidade que tem, né, o seu perfil comunitário, tem as suas raízes na comunidade, eu acho que cumpre, portanto, sua grande missão. Significa que a sociedade está interconectada. O mundo empresarial, as universidades, o mundo da comunicação. URI Erechim, na busca da excelência. O projeto Extensão Produtiva e Inovação, PEP, desenvolvido em parceria entre a URI Erechim e o Governo do Estado, promoveu na quinta-feira, dia 26 de julho, um workshop com os representantes das empresas inseridas no programa. O evento contou com a presença do diretor adjunto da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, a AGDI, e coordenador do PEP, Nathanael Mick. Ele destacou a parceria do PEP com as universidades e comemorou as 1000 empresas atingidas pelo projeto no Rio Grande do Sul. A parceria, no caso do projeto Extensão Produtiva e Inovação, com as universidades públicas e especialmente no Rio Grande do Sul, as comunitárias, no caso a URI, ela é fundamental, porque é ela que dá a capilaridade ao projeto, ou seja, é através da universidade local que o projeto chega a cada uma das empresas, né, que são hoje atendidas pelo extensionista. Então a agência faz essa grande parceria com diversas universidades aqui no estado
para cobrir hoje, né, até o final desse início agora, desse segundo semestre do ano, cobrindo todo o estado. Nós estamos na metade do projeto em termos de núcleo. Nós estaremos comemorando, agora dia 26, sexta-feira, né, em Ibirubá, faremos lá um balanço, na verdade, das 1000 empresas já atendidas pelo projeto ao longo de um ano e 6 meses, contando então a fase piloto desse projeto de extensão produtiva e inovação no estado. Nós estamos ainda então nessa fase de consolidação, 10 núcleos e agora chegando mais 10 para chegarmos ao total de 20 cobrindo todo o estado, mas dia 26 então esse balanço com a presença do governador dentro das atividades de interiorização do governo do estado na região então do Alto Jacuí, o núcleo lá, uma co-irmã da URI, a Unicruz, sediando então aquele evento, mas nós estamos com esse evento alusivo às 1000 empresas atendidas. Aqui nós temos já captadas, né, o número que está na meta de atendimento desse ano de 2013 e nós vamos, durante o evento, estamos trazendo aos empresários as informações também do sistema de desenvolvimento. E como se pode perceber a importância de eventos como esse workshop, tanto para as empresas que já participam do projeto, como as que podem vir a aderir futuramente? Dentro da nossa metodologia, né, do projeto, dentro do nosso plano de publicidade, dentro da comunicação, na verdade, do projeto, é o termo mais adequado, mais correto, os workshops desempenham um papel fundamental. Nós temos um outro grande evento que acontece, que é o Fórum Participativo, né? Já estivemos aqui nesse local realizando, e agora o workshop é aquele momento que ele permite empresários participantes trocarem experiências, né, de atendimento e faz também com que aquela empresa, aquele empresário que pode se interessar pelo projeto, também pode receber, né, orientações dos seus pares. Acho que isso é uma das coisas muito importantes. Então há essa troca, cria-se com isso uma rede, né, entre empresas que estão participando do projeto. Como eu falava antes, vamos apresentar o sistema de desenvolvimento, vamos apresentar aqueles investimentos que estão ocorrendo, uma forma também de trazer informação para a região, um certo balanço, mas principalmente dando a oportunidade também da apresentação desse sistema, interagindo com o público presente, trocando informações sobre aquela empresa que quer investir no estado, o papel de cada agente dentro do sistema, quais são as ferramentas que esse sistema de desenvolvimento coloca para o investidor local, o investidor da região e também aquele investidor estrangeiro, de fora do estado, que queira vir investir no estado, também tem apresentação. Mas hoje o recado é principalmente para quem é da região, para quem está desenvolvendo, e aí nós criamos dessa forma uma rede permanente de contato, de troca de experiências, que é muito salutar em projetos dessa natureza. O projeto Extensão Produtiva e Inovação, que tem por objetivos aumentar a eficiência e competitividade das empresas, é uma parceria entre a universidade e o governo do estado, através da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento. No workshop, as empresas participantes expuseram os resultados obtidos até aqui através do projeto. O projeto PEP proporcionou para a empresa Barão Erva Mate Chás que a gente pudesse ter maior visão de todas as ferramentas que nós tínhamos dentro da empresa e não estávamos utilizando. Com essas ferramentas, a gente pôde otimizar processos, melhorar controles, formalizar algumas solicitações de compra de materiais, de devolução e recebimento de matéria-prima, coisas que a gente fazia, mas não estava formalizado. Então, com o projeto, a gente melhorou essa parte. Também a parte de controle estatístico de processos, que a gente analisa graficamente erros, retrabalhos de produção. Nosso maior problema era a produção. E o almoxarifado, que com o projeto a gente implantou o almoxarifado,
formalizamos ele e agora o pessoal está em treinamento para controle maior do processo e redução de custos, enfim, da empresa. E agora, na próxima parte, a gente pretende trabalhar mais em cima dos chás, que, como a erva sempre foi o nosso carro-chefe, então agora a gente vai focar um pouquinho mais nos chás. O projeto ajudou bastante na questão organizacional da empresa, né? Nós trabalhamos a questão da organização do estoque a partir de uma ferramenta que o projeto disponibilizou para nós. A gente adaptou o nosso próprio sistema a essa ferramenta, que foi assim uma coisa muito útil, muito construtiva. A questão até dos indicadores, a gente também deu uma trabalhada, uma melhorada, ou está observando melhor essa questão dos indicadores. E como um todo, assim, eu diria que abriu um leque assim para os sócios e para a diretoria da empresa na questão assim, de tu ver o mercado um pouquinho de outra forma, porque às vezes a gente fica lá entre quatro paredes, tu fica em cima da tua empresa, do teu produto, e tu não tem aquele tempo, aquela disponibilidade de ver como é que está o mercado lá fora, a questão produtiva, a questão até de outras empresas, né? Então eu acho que foi bem válido nesse sentido, assim, essa experiência que o pessoal traz para dentro da empresa, que tu consegue perceber que fora também existem talvez os mesmos problemas que tu tem, que a solução talvez ela é mais fácil até do que você imagina, né? Alguma coisa nesse sentido. Houve uma melhoria bastante significativa nos nossos processos gerenciais, nós conseguimos enxergar de forma mais significativa as falhas administrativas através do auxílio do Evaldo, que foi o extensionista que levou o projeto até a empresa. Nós estamos enxergando perspectivas bastante interessantes de melhoria na ampliação da gama de produtos que a empresa trabalha, e é uma perspectiva muito grande agora, a partir dessa etapa do projeto, que a gente possa colher alguns resultados, principalmente do acesso a linhas de crédito e apoio gerencial contínuo através do projeto, para que a gente possa ampliar tanto a linha de produtos quanto a oferta de serviços que a empresa tem. E como a equipe tem trabalhado, tem percebido as mudanças na empresa com relação ao projeto? As melhorias em relação à equipe, elas são significativas principalmente do ponto de vista organizacional. Documentos novos, formas diferentes de chegar a informação até a linha de produção, formas diferentes da gente conseguir controlar os fluxos de pedidos, os fluxos de compras de matérias-primas. De modo geral, toda a organização documental da empresa, que antes ela era feita de uma forma muito pouco documentada, ela se tornou mais clara para todos, né? Então todos estão fazendo um trabalho mais homogêneo, todos estão falando a mesma língua, então é claro que a empresa está produzindo de forma mais eficiente, né? Então, além de tudo, também tem gerado descomplicações na comunicação interna da empresa. Sim, bastante. Porque antigamente nós fazíamos as coisas muito manual. Hoje a gente consegue chegar até todos os colaboradores de forma sistemática. Tudo é um documento padrão, né? Antigamente a gente fazia um negócio assim, muitas coisas eram verbais, se perdia a informação, se perdia o histórico. Então hoje a gente, com todo esse apoio para a organização dos documentos, que a gente não tinha antes, melhorou significativamente todos os processos da empresa. E agora, quais são os próximos desafios ou as próximas etapas que a empresa vai enfrentar? Os próximos desafios são investimentos em equipamentos novos, em ampliação da linha de produtos, que são, vamos dizer assim, os resultados da gente ter podido enxergar melhor o nosso mercado, aquilo que a gente faz, e produzir de forma mais eficiente. Então, certamente, conseguindo ampliar a linha de produtos, a gente vai ampliar o faturamento e o desempenho da empresa e, claro, conseguir crescer como a gente espera. Depois da inserção do projeto, a gente teve um pouco mais, ampliou horizontes, né, de visão, principalmente nessa parte, né, que a gente tinha bastante dificuldade, então a gente já começou a ter os indicadores um pouco mais claros, ajuda bastante também na tomada de decisões, né. Daqui a pouco a gente precisa fazer algum trabalho diferenciado, ou até, como o nosso ramo é a empresa que trabalha com refrigeração, e é tudo sob medida.
daqui a pouco tu tem que ter um pouco de visão do mercado mais aberta, e aí a gente não tinha. Então a gente estava se tornando um pouco competitivo. Então isso ajudou bastante, agregou bastante coisa, né? Principalmente essa parte gerencial. A parte agora a gente está entrando na parte de produção, que está dando uma melhoria na produção da fábrica, a gente está implementando ordens de produção, coisa que a gente ainda não tinha, né? A trajetória como é que é o fluxograma dentro da fábrica, que é uma coisa que a gente também não tinha. Acredito que ele está sendo bem positivo nessa questão, entendeu? Como a equipe da empresa tem percebido essas mudanças, desde a comunicação interna, o planejamento, a produção, como tem sido isso? Olha, tem sido bastante positivo, porque como eu tinha já falado, né, que a gente estava com um processo lá dentro da empresa bastante empacado, abriu bastante essa questão. O pessoal está bem contente, melhorou bastante a questão de produção, o desenvolvimento do projeto, do trabalho, todo o processo, enfim, todo o fluxograma da empresa melhorou. Então o trabalho flui melhor, acredito eu que as pessoas se sentem melhor também dessa forma, né? E além da produção, quais são os próximos desafios agora para a empresa? Olha, a questão é buscar mercado, né? A gente trabalha em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, mas a ideia é crescer, tomar um pouco mais do Brasil, né? Que tem bastante coisa para fazer, tem bastante trabalho para ser desenvolvido, e a partir desse projeto tu amplia o horizonte, tu abre a visão, e assim a gente vai buscar um mercado maior, né? Qual é o ponto que a empresa percebe estar mais deficiente e onde mais precisa de ajuda do projeto? Hoje, assim, o ponto mais que a gente deixava de anotar as coisas, né? A gente fazia mais ou menos na cabeça, né, as coisas praticamente. E hoje não, hoje a gente está anotando as coisas já com o projeto esse aqui em andamento, né? Está sendo mais fácil, mais viável e com certeza está dando mais movimento em nós, mais facilidade. Segundo o professor Darcy Kujavinski, coordenador do núcleo, o workshop contribuiu para verificar o que está sendo feito e ver as boas práticas que estão sendo feitas e como as novas empresas podem se integrar no projeto. O primeiro workshop do PEP tem a intenção e objetivo de reunir as empresas que participam do projeto, com o intuito de mostrar algumas práticas que essas empresas estão fazendo nesse primeiro módulo, que a gente intitula de módulo básico. A partir dessa inserção e com esta, digamos assim, congregação dos empresários que estão fazendo parte do projeto, a gente tem a possibilidade de verificar o que o outro está fazendo e, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de minimizar alguns efeitos das empresas que oportunamente e que estarão presentes ou que estão presentes essa noite aqui, estas ainda estão numa fase um pouco intermediária, possam olhar as boas práticas que estão sendo colocadas e se integrarem desse processo. Professor, que mudanças já podem ser vistas, desde a fase inicial, como a intermediária, nessas empresas que estão sendo atendidas pelo PEP? Pelo que a gente pôde prestar atenção nas apresentações, a gente viu muitas mudanças, algumas significativas em termos de processo, em termos de organização, porque o projeto nessa primeira fase ele tem a intenção de auxiliar as empresas na questão principalmente de se organizarem, na questão de estrutura física, na questão de fluxo de caixa, que é a parte a gente chama de financeira, né? Na questão principalmente de suprimentos e na parte de operações, que é o foco maior do projeto, uma vez que ele trabalha com produção e inovação. E, consequentemente, esses avanços vão se tornando atrativos para outras empresas que ainda não participam do projeto, né? De fato, a gente tem percebido que os cases que foram apresentados nessa noite ilustram e demonstram que quando você faz, ou tem a intenção de mudar, e às vezes muda a cultura organizacional, o resultado efetivamente ele acontece. Então nós temos agora uma outra fase do projeto, que muitas dessas que se apresentaram hoje estarão migrando para o módulo produtivo e inovação, e serão ao todo, no primeiro momento, 22 empresas, e essas 22 empresas estarão agora num outro patamar. Como a gente percebeu na apresentação, a gente criou uma expectativa no sentido de não só colocar os cases das empresas, as boas práticas que foram realizadas até agora, mas também colocar o módulo produtivo e inovação como uma oportunidade daquelas que ainda não se inseriram ou não conseguiram a nota 7
para avançar no projeto e que elas se sintam motivadas a fazê-lo. Os nossos desafios agora eles aumentam, né? A nossa equipe já está sendo capacitada, nós estamos agora na próxima semana fazendo toda uma capacitação no módulo Produtivo e Inovação que engloba dois módulos básicos. O primeiro é mapear perdas que a empresa possa ter no processo. E o segundo, trabalhar com a questão da inovação e produção mais limpa, que é um dos grandes focos aqui do projeto. Então os desafios para os extensionistas e para as empresas será efetivamente um pouquinho maior. Porém, a gente tem a certeza de que esse é o grande resultado que nós esperamos. Uma das grandes que a gente ouviu lá quando fez o treinamento em Porto Alegre, e agora efetivamente tendo a ferramenta para poder, que nos possibilita entrar nas empresas com tranquilidade, é efetivamente eles chamam de 2.0, né? O projeto PEP agora ele toma um outro rumo para aquelas empresas que avançam, porque agora nós começamos a ter resultados mais concretos. Você começa a trabalhar um pouco mais dentro da empresa e a empresa começa a nos dar um feedback um pouquinho diferente. Antes eles só faziam algumas ações mais pontuais. Agora eles terão que dar um pouco mais de resultado porque nossa ação dentro da empresa ela será mais pontual. E com isso ganhamos todos, né? Ganha o projeto, ganha a empresa. E efetivamente o nosso foco maior é o resultado. É que as empresas realmente consigam fazer investimentos no sentido de captar recursos que têm disponíveis hoje, e esse investimento possam trazer maior produtividade, maior relação com o empregado, maior relação com o mercado onde essas empresas atuam, e isso necessariamente vai trazer um resultado mais significativo para o projeto e também para as empresas. 4 acadêmicos da URI foram selecionados até agora para o programa Ciências Sem Fronteiras, programa do governo federal que proporciona estudar no exterior. Ana Paula Piccolo, do curso de Engenharia de Alimentos, irá para a Itália, onde ficará um ano na Universidade de Pádua. O destino de Chaline Farinelli, do curso de Engenharia Civil, é Dublin, na Irlanda, onde dedicará os próximos 3 semestres para estudo. Pedro Lando Bellani, do curso de Engenharia Mecânica, vai para Berlim, na Alemanha, onde também ficará por 1 ano e meio. Luiz Felipe Dondoni, também da Engenharia Mecânica, vai para a Universidade de Toronto, no Canadá. Este é o 2º ano consecutivo que acadêmicos do campus são selecionados para o programa. No ano passado, as acadêmicas de Engenharia de Alimentos, Bruna Maria Saurim Puton e Michele Mioto Pessim, foram selecionadas para estudar na Espanha, enquanto os acadêmicos de Engenharia Mecânica, Rômulo e João Marcel Serafim e Renan Paliga, juntamente com o acadêmico de Engenharia Civil, Lucas Valadares, foram selecionados para estudar em Portugal. Até a semana que vem.